Olá, hoje estamos iniciando uma série de programas semanais que irão ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas. Essa série é chamada Jogo de Cintura, Lidando com a Vida. Eu sou Rubens Maciel, sou psicólogo, com mestrado e doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em psicanálise. Eu coordeno grupos de meditação na Faculdade de Saúde Pública da USP e também mantenho um canal no YouTube, além de fazer atendimentos individuais via online. Nessa série falarei sobre os aprendizados que vim obtendo durante os meus estudos nesses 40 anos de trabalho. Estudos que misturam inicialmente a psicanálise e depois a psicologia budista, e em seguida isto tudo foi se ampliando e foi ajudando a mim e aos meus pacientes a se abrirem mais, terem novas perspectivas de vida, um olhar novo sobre a vida e sobre aquilo que eles acreditavam serem eles mesmos. A questão é perguntar quem sou eu e o que é essa vida. Eu quero deixar claro que as coisas que eu vou falar aqui foram a reprodução do conhecimento de mestres milenares. Já na antiga filosofia hindu, eu fui colher alguns ensinamentos e nisto vim caminhando, através dos tempos, dos conhecimentos dos mestres, passando pelos conhecimentos do Freud, do Jung. Agora, em 2010, eu conheci as práticas de meditação e fiquei muito impressionado com elas. Além da visão de mundo que os orientais têm, e eu estudei mais especificamente a filosofia budista tibetana. Esse é um assunto árduo, é um assunto difícil e extremamente amplo. Então, a gente vai devagarinho, ninguém deve ter pressa, não é? Às vezes as pessoas estão muito angustiadas e querem com alguma urgência resolver os seus problemas. Mas isso não funciona assim. A gente vai lentamente vendo o caminho que a gente se sente mais confortável, aquele caminho que faz bem para a gente. Ninguém precisa aceitar ou acolher as coisas que serão ditas aqui, não é como verdades absolutas que servem para todos. Eu sugiro que vocês observem, verifiquem. Isso faz bem para mim? Isso está correto para mim? E aí vocês tomam as suas direções. Nós cometemos alguns erros, né? Os nossos pais, os professores, que nos ensinaram a viver, mas de uma forma um pouco equivocada.
aonde a competição é a mola mestra para a vida. Quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, o melhor apartamento, a mulher mais bonita. Agora, se você se perguntar, bom, e aí, você está feliz? Eu acredito que a maioria das pessoas vai dizer não. Ocorre que as filosofias orientais, elas vêm buscando, né, esta condição de bem-estar, de felicidade, de alegria, né, desde o início dos tempos. Né? E é onde não existe esta ideia de que a alegria e o bem-estar e a felicidade estão, né, nos objetos externos, né, na coleção de fortunas, de medalhas, vamos dizer assim. E eu acho que aqui este caminho pode mudar a vida de vocês, não é? Como tem mudado de muita gente, mudou a minha também. Né? E eu vou deixar aqui um e-mail para que vocês possam tirar alguma dúvida. Agora, eu peço que dúvidas de caráter pessoal, elas podem ser respondidas mais dentro de uma configuração terapêutica, é diferente. Dúvidas sobre o conteúdo, né, que eu vou apresentar, elas serão respondidas nos programas que vierem a seguir. Né? Bem, eu acho que esses ensinamentos, né, essas palavras que eu desejo colocar aqui, eu tenho a intenção de que elas nos ajudem muito, ajudem a todos, né, a compreender um pouco a si mesmos, a compreender a confusão em que muitos de nós nos encontramos, né, e aos poucos ir dando algum sentido de paz, de clareza e de propósito na vida. Como eu disse, eu vou percorrer as trilhas do budismo tibetano, com que eu tenho mais familiaridade, sem, no entanto, me prender exclusivamente a isto. Né? De forma diferente dos conhecimentos dos antigos mestres do Oriente, a nossa educação, como eu disse, não foi voltada para o autoconhecimento, para o desenvolvimento de uma conduta ética, um comportamento que não gere o conflito, né? Não foi voltada para o desenvolvimento espiritual, né? E questionamento sobre quem sou eu e quem é a vida. Nós vamos procurar ver isto devagar. Né? O autoquestionamento, né, é alguma coisa fundamental nesse processo. Uma frase comumente usada nas tradições orientais é que o propósito da vida é voltar para casa. Isso é a nós irmos nos aproximando da união com o todo, que é a energia
que compõem o universo inteiro. É a mesma energia, né? A energia que está em mim, ela está em vocês, nos animais, nos minerais, no ar aqui, nos outros planetas. É apenas uma energia. E nós vamos procurar compreender isto, né? Então, a ideia é voltar para casa. Isso a gente vai limpar, desconstruir essas ideias que nós temos sobre quem sou eu, que foram simplesmente ideias imputadas, não é, na mente infantil. Foram status, foram qualificações que os nossos pais e professores foram dizendo que você é isto ou você é aquilo, é isto que você deve procurar na vida e não aquilo, não é? Mas nós nunca tivemos a oportunidade de inquirir essas coisas. É isso mesmo que eu sou? É isso mesmo que eu quero? Isso tudo muda muito, né? O sentido da nossa vida, o nosso bem-estar, né? E isso nos dá um propósito de vida duradouro, né? Eu vou falar aqui um poema, né? O autor é Swami Sivananda. Ele diz assim: você é o arquiteto de sua própria vida. Você é o mestre do seu próprio destino. Você pode fazer e desfazer as coisas. Você semeia uma ação e colhe uma tendência. Se você semeia uma tendência, você colhe um hábito. Se você semeia um hábito, você vai colher o seu caráter. Se você semeia um caráter, você colhe o seu destino. Portanto, o destino é a sua própria criação. Você pode desfazê-lo se quiser. Isso nos dá uma ideia de responsabilidade sobre nós mesmos, né? E também nos faz refletir sobre a ideia de que o destino que nós vivemos, né, é inevitável, é como se fosse algo dado por Deus e não há nada que fazer. Esse ponto de vista é equivocado. Nós temos muitas coisas que podemos mudar na nossa vida, né, através do estudo, através da prática, através da orientação adequada, né? Então, essa é uma boa notícia, né? A Helena Blavatsky, que foi uma teóloga, né, do século XVIII, ela saiu em 1880, 90, rumo ao Tibete. Ela era, se não me engano, francesa, europeia, né? E saiu rumo ao Tibete para aprender, né, a teosofia dos tibetanos. Ela passou lá muito tempo, aprendeu a língua, traduziu vários livros, né? E um dos produtos que ela nos forneceu é um esquema de 7 partes constituintes do ser humano.
e que eu acho muito útil para que a gente entenda como é o caminho para a nossa evolução a partir desse esquema. Esses conteúdos eu vou falar do mais alto, né, para o mais baixo. Né? Esses conteúdos eles são formados por um quadrilátero e acima um triângulo. O quadrilátero diz respeito às questões mais grosseiras da vida. E o triângulo, não é, as formas mais espiritualizadas da vida. Então, diz ela assim, que não é o contrário, eu vou falar do quadrado, primeiro do quadrilátero, o corpo mais denso para o corpo mais espiritual. Então a base é constituída primeiramente do corpo denso, físico, não é esse corpo que nós vivemos, que nos traz dores e doenças e desejos e coisas assim. Em seguida, o corpo vital, que é essa energia que nos sustenta. Né? O nosso corpo sem energia, ele não teria vida. Né? Seria um cadáver. Né? O corpo astral, né? Que consiste de uma energia que nós criamos e é a reprodução, né, das nossas tendências. O corpo dos desejos, o corpo emocional, né, que as nossas raivas, as nossas ânsias, né, os nossos rancores e aí por diante. Agora, no triângulo, que é a parte superior, mais sutil, né, ela esquematiza da seguinte forma: a nossa alma humana, ou a nossa mente divina, a nossa alma divina e a nossa essência divina. Então a gente pode entender que este é o caminho da evolução. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas pelo menos a gente entende que, né, o nosso caminho na vida é sair do mais grosseiro e ir se alinhando com o divino, né? Essa comunhão com o cosmos, que é um sentimento de muita alegria, união, serenidade, né? Só que essa alegria, né, ela já não depende da competição, ela não depende do carro que eu tenho, do apartamento que eu tenho, ela está aqui dentro. Ela depende apenas de nós mesmos, né? De nós entendermos e cultivarmos isto. Né? Isso é uma coisa que a gente vai olhar durante o nosso percurso. Né? Então, os corpos superiores correspondem ao campo dos espíritos, né? E os inferiores ao campo da matéria. Além disso, há dois conceitos muito importantes, né, que valem a pena ser mencionados agora nesse vídeo, que são o conceito de Dharma, que significa manter, apoiar-se num caminho reto, correto, né?
com virtudes, um caminho que não provoca dor, exploração do outro, não é? Um caminho que visa, não é, uma interiorização cada vez maior. Se você não segue os princípios do Dharma, né, você acaba criando hábitos muito negativos, né, que são chamados de karma. Então, a gente pode dizer que ações justas e ações saudáveis sempre trazem resultados positivos, imediatamente ou no futuro. Enquanto as injustiças que são prejudiciais levam à miséria, ao sofrimento e castigo, nos levam a castigos futuros. Então, aqui nós estamos entrando no karma. Trilhar o caminho para a liberação é desemaranhar e reorganizar as desarmonias, as ideias que nós temos sobre nós mesmos, né, as identificações com os desejos, com aquilo que você pensa que você é, né, e que são comportamentos inábeis, que não vão levar você à felicidade, muito pelo contrário. Em geral, muita gente, a maioria das pessoas, nem sabe o que é felicidade, né? Nem se pergunta o que é felicidade. Felicidade para eles, às vezes, é ganhar um carro novo, trocar de carro, ou o filho passou na faculdade e tal. Mas isso é tão efêmero, né? E depende do exterior. E o exterior nós não temos controle sobre isso. Por isso, esta ideia importante, né, de cultivar internamente o nosso bem-estar, não é, as nossas qualidades, amor aos outros, equanimidade, não é, e uma série delas que nós vamos ver num outro momento, né? Todo esse caminho que nós vamos começar a iniciar, ele foi um dos primeiros ensinamentos do Buda Sakyamuni, né, que hoje esses ensinamentos são chamados de as 4 nobres verdades. Então, voltando um pouco, é preciso que a gente entenda que a ideia de karma é uma lei, né? É uma lei assim como a lei da gravidade, né? Tudo cai, né? E no cosmos inteiro, né, uma ação provoca uma reação. Então é muito importante a gente fazer uma revisão, né, sistemática do dia a dia. O que eu fiz hoje, né? O que eu falei hoje, né? Quais foram as minhas ações, né? Elas produziram algum bem ou não? Bom, se não, né, não precisamos nos arrepender, né, e nos sentirmos culpados. Nós podemos verificar essa ação não foi adequada, né? Então eu, com atenção, vou buscar, né, ser mais atencioso e não repetir essas ações, né,
que vão causar mal-estar, dor, sofrimento e ressentimentos entre as pessoas. Bem, aqui para finalizar, é uma reflexão importante. Uma pessoa, ela é constituída de pensamentos e desejos. E como é o seu desejo, assim é a sua vontade. E como é a sua vontade, assim é a sua ação. E toda ação que ele fizer, o seu resultado, ele retornará. Não é? Essa ação o ceifará. Bem, por hoje é isso. Não é? Qualquer dúvida, vocês escrevam para o e-mail é o e-mail que eu falei agora há pouco. Deixa eu ver aqui, gente. Espera um pouquinho só. O e-mail é jogo de cintura 2, número 2, tudo junto, @gmail.com. Tá bem? Espero ter podido ajudar algumas pessoas e que na semana que vem nós nos encontremos todos bem. Então, até.